Aqui. Então as fórmulas tu já sabes, né? Juros simples. Isso. Só que aí lembra o seguinte, você pode aplicar de duas formas. Você vai pegar o juros capital vezes taxa vezes tempo, né? Se você só relacionar a fórmula dessa maneira, você tem que colocar aqui o valor fracionário que ele te der percentual. Lembra desses detalhes. Por exemplo, se ele fala de uma aplicação 15%. Se eu coloco a fórmula apenas assim, lembra que 15% para fins de cálculo matemático é 15 sobre 100, tá? Então lá você teria que converter isso aqui para a base decimal. Tu lembras como é que faz 15 sobre 100? Como é que a gente converte em decimal? Aí bota o 1,2 zero? Não. Ficaria como? Fica 0,5. Não, mas lembra que eu... Pronto, 0,15. É isso mesmo. Lembra que se eu estou dividindo por 100, é um número inteiro, vai colocar duas casas decimais. Aí beleza, se eu deixar assim, eu tenho que colocar 0,15. Mas você também pode escrevê-la já assim. Capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Porque aí eu já estou indicando que eu já estou colocando a base centesimal. Aí eu posso trabalhar diretamente com 15. Deu para entender a diferença? Se eu colocar o sobre 100, você substitui diretamente o valor da taxa que ele te der, sem precisar transformar. Porque como está sobre 100, né? Opa, beleza, 15% no final das contas. Agora, se você não escrever o 100 embaixo, aí lá você precisa colocar na fórmula 0,15 para indicar que você já fez a divisão por 100. Mas não é mais difícil não? Claro, se não. 0,5. Sim, mas é bom você se habituar, porque quando a gente entrar nos cálculos de juros simples, a gente vai trabalhar mais assim, que realmente facilita, a gente segue o caminho mais fácil. Mas na expressão para juros compostos, como tem um montante, tem aquele expoentezinho, aí a gente vai trabalhar mais na forma decimal, certo? Porque se a gente começar a colocar em fração, pode te confundir, porque a expressão é dentro do parênteses, tem uma dificuldadezinha a mais. Mas para juros simples a gente pode trabalhar assim tranquilamente, certo? Qual a fórmula dos juros compostos? Eu tava vendo uma questão, olha, que na questão dizia assim, juros simples, né? Na questão não dizia. Aí, quando eu ia resolver, tinha que botava um montante, botava... Mas pode ser também. É porque é o seguinte, até você me perguntou ontem, mas no juro, foi ontem anteontem, foi juros simples, mas tem montante? Também tem. Mas é porque o lance é o quê? Qual é a definição de montante? Capital mais lucro. Exatamente. Você vai pegar o capital investido e somar com os juros que já rendeu a sua aplicação. Aí você tem o montante do seu investimento, entendeu? Então ele se aplica tanto a juros simples, só que a diferença é que no juros simples a gente calcula primeiramente os juros, depois soma com aquele capital para ter o montante. Isso caso ele peça na questão. Mas os juros compostos, a expressão já é em termos do montante. De outra forma. Já é outra forma, né? Aí aqui você vai fazer assim, capital 1 mais taxa elevada ao tempo. Esse tempo pode ser embaixo também, né? Pode. Não, porque aqui a indicação é que você vai fazer uma expressão elevada a um expoente. Tem que ser elevado mesmo. Por isso que aqui vai ter uma complicaçãozinha a mais, que a gente vai, além de trabalhar com números decimais, a gente pode precisar elevar. Se forem 3 meses de aplicação, eu tenho que fazer 0,15 elevado a 3. 0,15 vezes 0,15 vezes 0,15. Então, o montante, nos juros compostos, esse cálculo tem essa complicaçãozinha a mais por conta disso, porque a gente tem esse expoente, vai ser um pouquinho chato de trabalhar, certo? Mas calma, né? A gente chega lá. Então, vamos começar pegando aí algumas questões de juros simples para ver as variações. É sempre aquele esquema. Você tem aqui 4 variáveis possíveis a serem trabalhadas. Ele vai te dar 3 e pedir a quarta. Normalmente, qual seria o mais simples? Fornece o capital, a taxa e o tempo e pede os juros daquele investimento, o quanto foi que rendeu. Mas ele pode tirar os juros, o capital e a taxa e pedir o tempo. Esse tempo tem que estar diretamente relacionado com a taxa. Se a taxa for dada em meses, o tempo vai ser fornecido em meses. Só que às vezes há questões em que eles dão as informações que tem que transformar.
de meses para anos, dias, enfim, a gente tem que trabalhar isso também, certo? Deixa eu pegar logo uma primeira questão aqui para a gente dar uma olhada. Partir logo aqui para as aplicações. Ó, vamos começar com os mais simples, depois a gente vai fazendo os aprimoramentos aí, né? Modificando alguma coisa. Dá uma olhada, vê aí a primeira. Tá fazendo isso daqui? Vai. Ó, então a gente vai trabalhar assim, ó. Pegar essa segunda aqui, certo? Já sobre 100. Aí é só você observar o que ele forneceu. Quais foram as variáveis que você substituiu aí? O CIT, né? Alguém. Lembra que aqui é a taxa, viu? Para diferenciar do tempo. Esse aqui que é o valor percentual que vai entrar. Ó, o investimento de valor inicial igual a 8.400. Então isso aqui, 8.400, é o teu capital. Foi realizado a juros simples, sua taxa, 5%. Ao ano, né? Isso aqui ao ano, que a gente tem que manter a concordância com o tempo. Então ele quer saber o rendimento após 3 anos. Ó, então beleza, confere aqui taxa com tempo. Então vamos calcular os juros mesmo, aqui, inicialmente, né? Então você fez 8.400, tem que botar, vezes 5, vezes 3, sobre 100, para eu não precisar fazer a conversão aqui percentual, certo? Depois, qual foi o próximo passo? Eu cortei só o zero do 100. Né? Ótimo, já cortou aqui, né? Depois. 84 vezes 5. Faz logo assim, para ganhar tempo. 84 vezes 15, 5 vezes 3. Porque você deve ter feito 84 vezes 5, depois vezes... Mas vamos fazer também. Mas você já poderia ganhar tempo aqui, viu? Pode, né? Pode. 84 vezes 5, e aí? Aí tem 84 vezes 8 ali, né? Não, mas lembra que aqui está tudo multiplicando. 5 vezes 3, 15. Já faria 84 vezes esse produto, 15, certo? Isso daí deu 20 a 2, pronto, até aqui tudo bem. Aí agora a gente multiplica por 3. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Foi na multiplicação, não foi não que tu erraste? É 1.260, direto. Ele só quer saber mesmo quanto rendeu, o rendimento, não falou em montante. Se ele pedisse o montante, o que é que você faria ainda? Exatamente, a gente faria 1.260 mais 8.400, teria o montante dessa aplicação. Eu dou esse aqui porque eu sou meia. Eu só errei aqui, porque eu sou meia. O capital com... Ah, tá, tudo bem, mas lembra que ele pediu apenas rendimento. Rendimento é juros. A palavra-chave é essa. Se ele falou rendimento é juros. Agora, se ele pedisse um montante, aí você faria ainda a soma aqui, 8.400. Certo? Aí, então, o montante seria 0,669.660. Ok? Vê a segunda. Você vê que é o montante ou o capital? Ele vai te dar, tem que te dar essas informações. Falou apenas rendimento. Rendimento é o quanto contabilizou em relação aos juros. É o quanto está rendendo lá na sua aplicação. Rendimento. Agora falou de fato montante, ou ele tem que dizer alguma ideia do tipo: qual o total a ser recuperado pelo investidor? O total a ser recuperado é juros mais capital. Tem que dar alguma coisa que indique que você vai fazer o cálculo do montante. Mas falou apenas rendimento é juros. Ó, essa segunda. Qual será o tempo necessário para que um capital de 7.200 renda 691,20? Falou render é os juros. Você vai substituir. Agora ele já está te dando o valor dos juros. Há uma taxa de juros simples de 1,2. Isso, agora ele quer saber o tempo. Então vê como é que você vai substituir para encaixar esse tempo. E outra coisa, 1,2% ao mês. Se você utilizar essa fórmula, você coloca 1,2 mesmo, tranquilo. Mas se eu precisasse transformar 1,2% em decimal, como é que a gente representaria? Está aqui em cima. Ó, aqui você fez 15% em número decimal, porque aqui ele já tem uma percentagem fracionária, né, decimal.
Mas para colocar na expressão, ou você coloca 1,2 sobre 100, que é o que a gente vai fazer para simplificar, ou você ainda precisaria dividir por 100. O que é que acontece com essa vírgula quando a gente divide um decimal por 100? Vai ficar 0,12? Quase. A vírgula tem que voltar 2 casas. Então você considera que aqui vai ser 0,012. Dividir por 100, ela estava aqui. 1, 2, voltou 2 casas. Certo? Então, das duas, ou você coloca realmente 1,2 sobre 100, mais tranquilo aqui, ou se você utilizar essa expressão, forma fracionária decimal 0,012. Isso aqui, lá na parte dos juros compostos, a gente vai ter que trabalhar assim mesmo. Então, já vai pegando, já vai observando essas transformações, tá? Então, tenta ver aí a segunda agora. Só me diz o seguinte, só para conferir logo, como é que ficou a substituição aqui? Então ficou 691,20. Tu disseste quanto? 691, olha o capital. 7.200. A taxa 1,2. O tempo, nós queremos descobrir isso aqui sobre 100. Pronto, como é que você resolve agora uma expressão montada dessa forma? Corta 2 zeros, né? Não, assim, eu já pensei que estava falando aqui. Pode sim, perfeito. Corta 2 zeros, já facilita. E depois? Eu faço 2 vezes 72, né? Pode ser. Já essa multiplicação, 72 vezes 1,2. Não, já... 1,2, né? Nesse caso aí, como é que tem que fazer? Ó, aqui você tem que lembrar um pouquinho de proporção. Justamente o lance das proporções. Quando você tem algo escrito dessa forma, A sobre B, C sobre D, como é que a gente calcula isso? Incluso, né? A vezes D igual a B vezes C. Então aqui você tem que imaginar, visualizar como uma proporção. Você vai fazer tudo isso aqui vezes 1 e este valor vezes 1 também, que eu já cortei, já vai facilitar. Certo? Ou seja, antes da gente fazer as multiplicações lá em cima, proporção, sobrou 72. Tudo isso aqui, este numerador multiplica 1. 72 vezes 1,2 vezes t vezes 1, que nem precisaria mais eu escrever. E agora, 691,20 vezes 1. Certo? Só que como a gente sabe que qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, nem precisa a gente colocar esse 1, vai dar isso aqui. Lembra lá das equações, quando eu tenho algo assim, 2x igual a 4. O que é que eu preciso fazer para encontrar o valor de x? Lembra não? Se eu tenho esse 2 multiplicando, ele precisa passar dividindo. Então, se eu quero saber o valor de x aqui, eu faço 4 sobre 2. Dá 2. Aqui vai ser algo parecido, porque você tem essa variável. Você vai fazer essa multiplicação, 72 vezes 1,2, e depois vai passar dividindo 691,20. Certo? Como é que está aí como é que estão os teus cálculos com relação a números fracionários ou decimais? Lembra como é que a gente faz essa multiplicação? Vou colocar aqui. 72 vezes 1,2. Esquece a vírgula por enquanto. Vamos fazer a multiplicação normal. 4, 40. Pronto. Isso. E agora com 1, né? 2 e 7. Ok. 4, 6, 8. Mas lembra que tinha uma casa decimal nessa operação. 86,4? Isso mesmo. 86,4t, que é igual a 691,20. Até a gente nem precisaria escrever esse 20, poderia só escrever 0,2, tá? Que não altera não. Então, aí aqui a gente chega naquela etapa, quando eu tenho, como foi que eu tinha colocado assim? Eu nem me lembro. x, 8 sobre 4, né? Aí aqui a gente tem que fazer a mesma coisa, o tempo é como se fosse o teu x. 691,20 dividido por 86,4. Certo? O chatinho também nesses cálculos envolvendo juros, porque como a gente está trabalhando com valores monetários, então tem muitos centavos, a gente vai trabalhar não apenas com números inteiros, certo?
Montagem dessa divisão, inicialmente. Eu vou deixar aqui, pode querer copiar, né? Então, fazer o seguinte. 691. Daqui a pouco a gente tem mais espaço. Olha aqui mesmo. 691,20 dividido por 86,4. Divisão de números decimais. Você vai olhar para o número de casas decimais. Aqui eu tenho 20, duas casas. Aqui eu tenho 4, uma casa. Boto um 0 aqui para igualar o número de casas. Ou, se eu tivesse deixado já assim, eu poderia simplesmente só cortar as vírgulas também. Acho que é até uma boa, viu? Vai facilitar. Para a gente não precisar trabalhar com um 0 a mais, que esse 0 pode ser cortado, vamos fazer isso. Vamos considerar que seja só 691,2, que não vai interferir nada. Uma casa decimal, uma casa decimal. Número igual de casas, eu posso esquecer a vírgula. Certo? E agora? Qual é o raciocínio que a gente vai ter que fazer aí? Isso, a gente vai ter que procurar um número que multiplicado por 864 já deu o valor total, né? 6.912. Diga aí uma primeira tentativa. Tem que ir atrás. Primeira tentativa. Sim. Vamos ver, está bem aqui. 5 vezes 4 são 20, a 2, 32. 5 vezes 8, 43, 43. Talvez seja um valor ainda maior. O 6 acho que passa. 6? Tu acha que passa 6? Não, mas será que vai passar mesmo? Não sei, vamos ver. Não vou entregar spoiler. Vezes 6. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 6 vezes 6, 36, 2, 38. 6 vezes 8, 48. Mais 3. Ó, ainda está um pouco distante. Pega um número maior aí. 8. 8. 864 vezes 8. 4 vezes 8, 32. A 3, olha, já pode até ser, ó, que termina em 2, o número que nós queremos. 6 vezes 8, 48, mais 3. 8 vezes 8, 64. 64 mais 5. 69. Olha aí. Então é 8. Pronto. Então, 8 vezes 864, 6.912. Para 6.912, resto 0. A resposta que nós queremos, tempo, é igual a 8 meses. Tá? Então é isso. Dependendo do que você substituir, cara, pode ser necessário você fazer esse cálculozinho envolvendo proporção. É isso que tem que estar ligado. O cálculo direto que a gente vai fazer é quando ele pedir os juros, que aí eu só faço aqui, né? Multiplico, divido por 100, corto os zeros. Mas se ele te der o valor dos juros e pedir alguma dessas, aí tem que fazer a proporção.